Olá, meus amigos e minhas amigas. Este é um vídeo de reflexão. Por isso, reflita junto comigo sobre a passagem do livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, aonde está escrito que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Espera aí, pode parar por aqui. Como assim Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito, o primeiro de toda a criação? Por acaso esta não é a história de Adão? Adão não foi feito à imagem e semelhança de Deus e Adão não foi o primeiro, o primogênito de toda a criação? Bingo, meu querido amigo. Neste caso, não há como negar, não há como fugir da realidade. Que a história de Adão é a história de Cristo se tornando carne, ou seja, a história do Verbo se tornando carne é a história de Adão. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito que a letra mata, ou seja, através de Adão entrou a morte. Estamos falando de Cristo, pois Cristo é a palavra que se fez carne. Quando a palavra se tornou carne, entrou a morte no mundo, pois a palavra é a letra que mata, que é a própria morte. Também está escrito que o Espírito é vida, ou seja, Deus é tanto o Espírito que é vida, como a palavra que é o Verbo que é a própria morte. O Verbo se tornou carne, o Verbo assumiu o corpo da morte, conforme consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24. Disse Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo humano é a morte, meu amigo. Sem corpo não existe morte. Mas quando Deus encarnou, foi o princípio da morte. Este é o corpo da morte. Este corpo, ele já nasce morrendo, predestinado a retornar ao pó. Pois o corpo, ele está envelhecendo. Este é o corpo da própria morte. Sem este corpo, não existe morte. Nisto podemos entender, porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, está escrito: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Este corpo natural é a própria morte, o corpo espiritual é a vida. Mas como o espírito resolveu se tornar carne, podemos entender perfeitamente porque a morte entrou no mundo. Veja, meu amigo, você ainda não entendeu este mistério? Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 23 a 24. Disse Cristo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, pois Cristo estava para morrer. E em verdade, verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Se Cristo morresse, ele iria produzir muito fruto. Como assim produzir muito fruto? Estamos falando do corpo. O corpo é o fruto do Espírito, pois é o Espírito que gera a carne, meu amigo. Esta é a história de Adão, que é a história de Cristo. Veja as semelhanças. Em verdade, verdade vos digo que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Se a morte não tivesse entrado no mundo, Adão teria permanecido só no Éden. Mas como Adão, através dele entrou a morte, então ele gerou frutos. Nós somos o fruto da morte do Espírito, pois o corpo é o fruto do Espírito, pois é o Espírito que se tornou carne. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é o fruto do Espírito. Neste caso, podemos entender perfeitamente que se Cristo tivesse permanecido na eternidade, o corpo não teria sido criado. E se não tivesse sido criado o primeiro homem, os demais também não teriam existido. Ou seja, a humanidade existe por causa da queda de Adão, ou seja, porque Cristo desceu, ou seja, por causa da queda do Espírito, ao entrar no mundo, existiu o corpo. Repito, em verdade vos digo que se o grão de trigo, uma referência a Cristo e também a Adão, não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Se Adão não tivesse pecado, ele teria permanecido só no Éden e a humanidade não teria vindo à existência. Ou seja, se o Espírito não tivesse se revestido da carne, os seres humanos não teriam existido, meu amigo. Você compreende qual é o propósito de Deus? Por isto, que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, está escrito: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Veja bem,
quem é o Senhor dos céus é Cristo. É o Senhor dos céus que se tornou carne. Agora é a carne que irá despertar do Espírito para se tornar novamente o Senhor dos céus. Ninguém tem poder para tirar a vida de Cristo. É Cristo que entrega a sua vida de livre e espontânea vontade e tem poder para reavê-la. Não existe morte. A morte é uma ilusão do ponto de vista da carne. Pois se o Espírito de Cristo tem poder para se tornar carne e tem poder para reaver a sua vida na eternidade, podemos entender perfeitamente que a morte é uma ilusão do ponto de vista da carne, mas como a carne não possui vida em si mesma, logo podemos entender que o homem não pode morrer. Foi Cristo quem se fez carne. O homem, repito, não pode morrer, pois o corpo não possui vida em si mesmo, pois a vida do corpo é o espírito, conforme consta no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26. E também no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Se a vida do homem é Cristo, como poderia Cristo morrer? Não pode. A vida é eterna. A vida, repito, é eterna. Ela não tem princípio. O que tem início é a morte. Deu-se início à morte através de Adão, ou seja, através de Cristo, quando ele se tornou carne. Entrou a morte, por assim dizer, no mundo. Mas veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo serão vivificados. Ou seja, assim como a morte entrou através de Adão, a vida também entra através de Cristo. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 5 diz: porque se fomos sepultados juntamente com Cristo na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Espera aí, pode parar por aqui. Porque assim como todos morrem em Adão. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 diz: porque assim como todos, repito, morrem em Adão. E no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, disse Paulo: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Se a humanidade morre em Adão, por que exatamente Paulo está falando? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, veja o contraste. Paulo inverte a lógica, diz: porque se fomos sepultados, se morremos com Cristo, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Não, a humanidade toda morreu em Adão, pois através de Adão é que entrou a morte. Mas aqui Paulo, ele diz que todos nós fomos sepultados, todos nós morremos em Cristo. Simplesmente porque Paulo compreendeu que a história de Adão é a história de Cristo. E se a morte entrou no mundo e passou a todos os seres humanos, a vida eterna também, meu amigo. Isto é apenas um jogo de raciocínio, um jogo de lógica. A morte não pode te destruir, pois você é o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através da carne. Do contrário, a sua vida não seria Cristo. Pois, repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então você terá derrotado a morte. Pois a morte entrou através do corpo e a vida entra através do Espírito. O despertar do Espírito de Cristo é a ressurreição dos mortos. Pois, se a morte entrou através de Adão, podemos entender que todos nós estamos mortos. Este é o mundo dos mortos. Isto que você chama de vida é a própria morte. Tudo começa na morte. Somente a morte tem início, pois a vida é eterna. A vida não teve princípio, também não terá fim. Repito, isso que você chama de vida é morte. Cristo, ele entregou a sua vida de livre e espontânea vontade para que a humanidade viesse a existir. Sim, Cristo se tornou a humanidade para que a humanidade pudesse se tornar Deus. Essa é a história de Deus amando o mundo. Deus amou tanto o mundo que ele mesmo se tornou a própria humanidade, para que a humanidade pudesse se tornar Deus. Do contrário, Deus permaneceria sozinho por toda a eternidade nos céus. Por isto, que se um grão de trigo não cair e não morrer, ele permanece só. Mas como a rocha entrou no mundo, ela se fragmentou e se tornou muitos. Desta forma, estes muitos irão retornar à eternidade sendo Deus.